Poder sentar, meus amados, a graça e a paz bendita de Jesus sobre sua vida, sua família, sua casa. Deus te abençoe nesta noite, que a palavra de Deus encontre guarida dos nossos corações. Depois de um momento especial de adoração, de celebração ao nosso Deus, vamos com muita diligência abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ler do verso 1 ao verso 9, depois leremos do verso 18 até o verso 23 desta porção preciosa da palavra do Senhor, palavra de Deus aos nossos corações. Antes de nós lermos, quantos estavam aqui hoje de manhã? Levantem a mão, por favor. Muito bem. Hoje nós recebemos uma mensagem muito especial de manhã, tendo a nossa primeira aula magna deste ano na escola bíblica, e o irmão Márcio Alírio esteve aqui conosco compartilhando a palavra de Deus, com muita propriedade, com muita convicção, com muita sabedoria, nos conduzindo por meio das Escrituras a percebermos o momento difícil que estamos enfrentando e como a família tem sido atacada neste processo de desmoralização da ética e dos valores, dos princípios de Deus que estão escritos na sua palavra. Então, antes de nós lermos também, eu estou vendo algumas pessoas em pé lá atrás. Se você tiver um cantinho aí no seu banco, dá uma apertadinha aí, para que eles possam se assentar. E também as irmãs da recepção, aqui tem cadeiras ainda desse lado de cá. Se quiser trazer para aqui, pode vir para esse lado de cá, tá bom? Muito bem. Vamos lá, queridos, Mateus capítulo 13, versos de 1 a 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Verso 19, verso 18, escutai, pois, a parábola do semeador. É a explicação de Jesus para os discípulos. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, o outro 60, e o outro 30. Senhor, nós te bendizemos porque é a tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que, como uma semente poderosa do céu, ela caia no nosso coração e frutifique para a tua glória, Senhor. Que ao sairmos deste lugar, possamos sair debaixo do impacto de algo importante, precioso, que o teu Espírito tem a comunicar a cada um de nós. Faz isso conosco, porque estamos na plena e total dependência do Senhor. Oramos todos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Na sua época, Jesus gostava muito de usar elementos que eram pertinentes à sua cultura para ensinar. E os rabinos, no tempo de Jesus, costumavam dizer que existem 4 tipos de pessoas que manifestam 4 formas diferentes em relação ao aprendizado. A primeira delas é aquela pessoa que aprende rápido e desaprende rápido também, esquece rápido o que aprendeu. São aquelas pessoas superficiais, que nós chamamos de fogo de palha.
Segundo tipo de pessoas que eles destacavam eram aquelas que aprendiam devagar, custavam muito a aprender, mas também demoravam para desaprender. E nós as chamamos de esforçadas. São aquelas pessoas que batalham mesmo, que estudam muito, que com toda a coragem e diligência vão atrás e aprendem pelo seu esforço. O terceiro é aquele tipo de pessoa que aprende rápido e demora a desaprender. Nós chamamos essas pessoas de gênios. São pessoas de um alto QI, são pessoas de uma capacidade que não é para todos. E o quarto são aqueles que aprendem devagar e desaprendem rápido. Nós os chamamos de cabecinhas. São aqueles que vivem desligados, vivem no mundo da lua. Jesus é um mestre por excelência, é um excelente pedagogo. Ele sempre se utilizava de elementos que tornavam o seu ensino significativo, apropriado, adequado àqueles que viviam, as mais variadas personalidades que viviam na sua época, na sua cultura, as pessoas com as quais ele encontrava durante a sua peregrinação. E este formato de mensagem aqui certamente foi muito apropriado ao povo que o ouviu, porque a grande maioria fazia parte de uma cultura agropastoril, eram camponeses, artesanais, especialistas na cultura da sobrevivência, e eles captaram logo a mensagem de Jesus, porque você vai observar, se você ler o capítulo todo, que Jesus fala a parábola, mas não explica. Somente depois os discípulos lhe procuram e dizem: mestre, não entendemos. E o Senhor diz: olha, vocês já escutaram tanto e não aprenderam ainda? Tá bom, vou esmiuçar para vocês. E então Jesus esmiuça a mensagem para os discípulos, dizendo para cada um deles como é que cada pessoa reage à semeadura da palavra. Na interpretação de Jesus, a mensagem é esta semente poderosa que vem do céu, é a mensagem do reino, é a mensagem das Escrituras, e o semeador pode ser qualquer pessoa que em algum momento da sua história será dirigida pelo Espírito Santo de Deus e vai plantar a mensagem do reino no coração, na vida de uma outra pessoa. Tome como exemplo esta igreja, esta comunidade aqui, a Igreja Batista Metropolitana. Nós somos cristãos, nós seguimos o Evangelho de Jesus, nós aceitamos e recebemos os ensinamentos de Cristo, e isso se tornou uma semente para nós. Nós cremos nele como uma verdade inequívoca e absoluta, e nós somos impelidos o tempo todo a não duvidar jamais das promessas de Jesus e a crer que Ele, como sempre fez por ser fiel, cumprirá todas as suas promessas. Nós extraímos das Escrituras Sagradas, dessa semente plantada no nosso coração, extraímos da vivência junto ao Evangelho de Jesus, toda a nossa esperança em relação ao futuro. Por isso não tememos o futuro. Não temos medo do amanhã, porque nós confiamos nesta palavra, nesta semente. Nós cremos com forte convicção que Ele, o Senhor, conduzirá cada um dos nossos passos até o dia em que nós pudermos nos encontrar face a face com Ele. Nós cremos nisso, é o que cremos. Obviamente, aquilo que nós cremos, que se torna numa forte convicção para nós enquanto cristãos, pode não ser a opinião de muitas pessoas. Aliás, o que cremos pode perfeitamente ser um absurdo para qualquer outra pessoa, que vai usar outros argumentos, religiosos ou não, científicos ou não, filosóficos ou não, mas usará os seus argumentos para nos contrariar, para nos contradizer. Contudo, isso não nos afeta. Cremos nessa mensagem. O cristianismo, todos nós sabemos, sofre ataques
desde os seus primórdios. Desde o início de todas as coisas, nos primeiros dias da sua existência, os cristãos já sofriam perseguição. Aliás, o cristianismo nasceu debaixo do estigma da perseguição, da oposição e da contrariedade. Mas nós cristãos permanecemos até aqui e continuaremos. Continuaremos crendo, continuaremos convictos da nossa fé, continuaremos afirmando aquilo que cremos, fazendo de Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, a nossa mensagem. A palavra interessante que Paulo diz ali, que foi usada por James McGrath e Daniel Webster, num dos hinos que está gravado no Cantor Cristão. Mas não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós cremos nisso, é parte da nossa convicção, porque é a poderosa semente da palavra de Deus. E nós temos o desafio de semear esta mensagem no coração dos homens, no coração das demais pessoas que vivem nessa humanidade. Nós somos desafiados a plantar esta semente o tempo todo. Nós somos também desafiados a plantar, a semear no coração dos nossos filhos esta mensagem, esta semente, desde pequenininhos. Por que nós fazemos isso? Simplesmente porque nós rejeitamos a teoria atual que diz que não se deve semear no coração de uma criança, deve-se deixar ela solta, para que ela cresça e se torne um adulto e então, de posse de todas as informações e todos os caminhos, escolha o que quer da sua vida. Nós não cremos nisso, nós rejeitamos esta teoria, de que eles têm que ter acesso a esses variados caminhos propostos, até porque quando eles chegarem no nível de maturidade, eles já vão estar mais do que contaminados, porque o que mais existe por aí é gente plantando, e ninguém para. Então nós rejeitamos essa teoria, por mais que nós sejamos taxados de imperialistas, de alienados, especialistas em lavagem cerebral, nós a rejeitamos. Por que rejeitamos? Porque nós cremos nas Escrituras como a poderosa semente de Deus, e por conhecer as Escrituras, nós sabemos que elas vão poupar os nossos filhos de tantas coisas ruins que eles podem viver, e que nós já vivemos e eles não precisam viver. A palavra de Deus vai poupar os nossos filhos e a nossa geração de dissabores, e de pecados, e de falsas propostas, vai livrá-los de grandes ilusões, vai livrá-los dos prazeres fraudulentos, e no fim de tudo, a palavra de Deus livrará a nossa geração, a nossa posteridade, do caminho da perdição, do caminho da morte e do caminho do inferno. Nós cremos nisso, nesta mensagem que é a palavra de Deus para a nossa vida. Por isso aceitamos e recebemos a mensagem de Provérbios 22, verso 1, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, jamais se desviará dele. Aí você vai dizer assim, mas como pode? Eu conheço tantas pessoas que plantaram a semente do Evangelho e a pessoa não frutificou. É verdade, você já vai entender isso, mas o texto não diz que ele vai ser um cristão. O texto diz que aquilo que você plantou nunca vai sair da cabeça dele, nunca. Ele pode até rejeitar futuramente, mas aquilo vai estar lá, dirigindo a mente dele. Os judeus compreendiam muito bem isso, e receberam da parte de Deus o desafio de passar para os seus filhos pequenininhos, com 1 ano de vida, um pai judeu, uma mãe judia, se sentava diante do seu filho e repetia para ele o chamar dos judeus. Deuteronômio 6, verso 4 em diante: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão no teu coração, pai e mãe, e tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa,
andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, ensine a palavra de Deus, plante a palavra de Deus o tempo todo no coração dos seus filhos. Agora note, a expressão que ele usa aqui, tu as ensinarás, em algumas traduções vem o verbo inculcar, tu as inculcarás aos teus filhos. E o verbo inculcar aqui tem um significado interessante, porque era a palavra usada para a prensa do amassador do aipim, quando se faz farinha. Quem já viu o processo de fazer farinha aqui? Quem já andou por esse interior afora já viu. Ela é ralada, é colocada num cesto e vai para aquele negócio que você vai apertando durante alguns dias, você vai apertando aquilo, vai espremendo aquela prensa que vai tirando toda a água da farinha. Aquilo ali é inculcar. Essa é a expressão usada aqui em Deuteronômio, inculcar. Colocar essa semente, empurrar ela para dentro, fazer com que ela permaneça ali, segurar. Exige de pai e mãe habilidade, exige de pai e mãe testemunho, exige de pai e mãe vivência, exige de pai e mãe força. Nós somos uma igreja cristã, e por isso nós semeamos a palavra de Deus, porque nós sabemos que esta palavra de Deus é poderosa para livrar a nossa alma do inferno. Ela pode livrar a alma de qualquer pessoa do inferno e da pior desgraça que pode vir sobre um ser humano, a vida de qualquer ser humano sobre a face da terra, que é viver uma vida separada de Deus, e pior, uma eternidade separada de Deus. Então nós cremos nessa semente, é a semente de Deus, ela foi plantada dentro de nós, está frutificando a nossa vida, ela sai de dentro de nós e nós plantamos no coração de outros, amém? Mas tudo isso é muito lógico, tudo isso é muito claro, tudo isso nós sabemos, contudo, não é tão simples assim. Os resultados nem sempre são o que nós esperamos. A semeadura, por vezes, é crítica, é dura, envolve lutas, batalhas, choro, tristeza, dor. Por vezes ela nos quebra, porque nós não sabemos qual vai ser o resultado dessa semeadura. Você planta, 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 e às vezes aquilo não produz o resultado que você espera. Talvez seja essa a razão pela qual, poeticamente, o salmista escreve no Salmo 126, aquela descreve as pessoas que estão semeando, mas enquanto estão semeando, estão chorando. Ou pior, elas estão chorando, e enquanto choram, elas estão semeando. Semeadura crítica, semeadura dura, não sabemos como as pessoas vão reagir, não sabemos como a palavra cairá nos seus corações. Aliás, até nós mesmos lutamos com essa questão: como é que eu recebo a palavra que cai no meu coração? Como é que você recebe a palavra que cai no seu coração? Esse é o tema da minha mensagem. Qual é a nossa reação quando Deus fala conosco? Quando Deus usa a sua palavra para nos instigar, para nos desafiar, para nos encorajar, para nos corrigir, como é que nós reagimos à palavra de Deus? Jesus, portanto, conta essa história de Mateus 13, destacando, portanto, os 4 tipos de pessoas que reagem também de 4 formas diferentes à abordagem das Escrituras Sagradas. Você vai olhar para cada uma delas e vai tentar identificar, vai tentar se perceber, se enxergar dentro desta abordagem de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus fala daqueles que ouvem, mas vem o diabo e faz o quê? Rouba. Ouvem, aceitam, recebem, mas vem o diabo e arrebata. É aquela semente que cai no meio do caminho, as aves do céu passam e levam embora. A grande questão é: o diabo é real? Porque nos nossos dias, as pessoas tendem a achar que Satanás é apenas uma hipérbole
gramatical emblemática, ou seja, ele é meramente uma figura de linguagem, um ser figurativo que enfatiza, que destaca a presença da maldade no mundo. Muitas pessoas hoje acham que ele não é e não representa a presença viva de um ser do mal. Porém, a Bíblia o apresenta assim mesmo, como um ser vivo, pessoal, inteligente, atuante, estratégico, líder, que governando uma grande hostes de seres espirituais da maldade, que a Bíblia chama de legiões demoníacas, não intenciona outra coisa, senão matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Pessoas que foram feitas à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso para viverem felizes neste mundo, viverem para a glória de Deus e conviverem por toda a eternidade ao lado do Criador. Mas o diabo não quer isso, porque ele sabe que quando a palavra de Deus é plantada no coração de uma pessoa, e esta pessoa reage à palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, a sua vida é transformada, e cada vez mais, Satanás perde autonomia sobre essa vida. Então o que é que Satanás quer? Ele quer roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração. Nada o deixa mais satisfeito do que perceber que a sua tentativa de roubar esta semente da mente de homens e mulheres, de jovens e de adolescentes, funciona. E Jesus diz nessa parábola que funciona mesmo, que ele rouba mesmo. Você acabou de receber a mensagem, Satanás vem e leva e arrebata esta mensagem do seu coração. Tão logo a palavra tenha sido semeada, ele vem com seus exércitos, ele vem com as suas estratégias malignas, minar e retirar tudo aquilo que foi plantado dentro de vocês. Eu não vou errar se eu disser que antes de terminar esse culto, Satanás vai tentar tirar a palavra da mente de muita gente aqui. Você vai deixar ou não? Você vai permitir ou não? Você vai perguntar para mim, eu tenho autonomia para não deixar? Claro que você tem. Se você conhece a Jesus, você tem autonomia para fazer com que o diabo seja afugentado. Mas se você se distrair, ele te passa uma rasteira. Porque ele não quer que a palavra de Deus frutifique dentro de você. Então vai tirar sua mente, vai tirar sua concentração. E quando você sair daqui hoje, você for para casa, no caminho, algumas coisas começam a acontecer. O trânsito, um problema dentro do carro, a questão da comida, o que vai comer hoje à noite. Isso tudo começa a virar um tumulto, começa a virar uma confusão, e quando você menos espera, aquilo que foi plantado é retirado. O que é que o diabo usa? Ele usa distrações, ele usa o divertimento, ele usa o entretenimento, sabe aquilo que é gostoso, que o povo diz é massa. Poxa, eu quero ver como é que funciona, é uma novidade. E sem perceber a gente vai se inclinando para essas coisas. Eu não estou dizendo que você não deva se divertir. O que eu estou dizendo é que Satanás usa divertimentos, entretenimentos, coisas que acontecem ao redor de nós, para que a gente simplesmente se dedique tanto tempo a essas coisas e que a gente acabe fazendo com que a palavra de Deus não frutifique dentro de nós, seja roubada do nosso coração. O que mais ele usa? Ele usa conflitos, confusões, perturbações, pessoas, gente que atravessa o seu caminho, e que não foi enviado por outra pessoa, a não ser por ele, para perturbar você, para perturbar sua alma, para tirar do seu coração a paz que Jesus Cristo te deu, para minar a força
da palavra de Deus plantada no seu coração. Se você esteve aqui hoje pela manhã, se você está aqui hoje à noite, a palavra de Deus foi plantada no seu coração, mas o diabo vai levantar alguém para te perturbar tanto, para tirar o seu sossego, para tirar a sua paz, e aí vai virar uma confusão, e daqui um pouco essa palavra foi tirada, você não lembra de mais nada. O que mais ele usa? Ele não usa só gente ruim, não. Ele usa gente que a gente admira. Ele usa gente que a gente gosta. Ele usa gente que nos atrai. Rapazes e moças são traídos por paixões. Se apaixonam tanto que não percebem que quem mandou não foi Deus, mas foi o próprio Satanás. Porque se você está interessado numa pessoa e essa pessoa não é capaz de acrescentar a sua fé, não vibra com o Deus que você vibra, não teme ao Senhor e não está pronto a obedecer a Deus como você está, então você está com a pessoa errada. Você está com a pessoa errada. O que mais? Satanás usa ocupações em excesso, tensões, estresse. Outras vezes ele usa a mídia, as artes, a literatura, as músicas. O grande fenômeno das mídias sociais, que as pessoas passam horas e horas e horas e horas, gastando ali o seu tempo e o seu coração. Não é impressionante? Eu não tenho Facebook, porque eu olho e vejo as pessoas estão cada vez mais enfiadas naquele negócio, horas e horas passando assim de cima para baixo. O que elas veem? Filminhos de cachorro, gente ensinando como fazer uma torta, um monte de gente postando o seu selfie. Aí é engraçado, as mulheres vão e tiram fotos do seu perfil, se penteiam, maqueiam, tal, vão lá no espelho e bate a foto. Aí ela coloca a foto. Aí tem 15, 20 postagens, linda, 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 tudo de mulheres. E a pessoa fica satisfeita com aquilo, e quanto mais ela fica, mais ela e quando você percebe, passaram 2 horas, 3 horas, nada de Bíblia, nada. Irmãos, isso não é uma brincadeira, é coisa séria. Essas coisas estão competindo com a nossa fé, com a palavra plantada na nossa mente. E você se deixa envolver de tal maneira que quando você percebe, você está lá dentro. Você já viu tanto de confusão que as pessoas estão se metendo por causa de Facebook? Briga em família, briga com um colega e tal, brigando. O tanto de inveja que nasce disso. O camarada vai no shopping, tira foto, põe lá. Vai nos Pernambués, tira foto, põe lá. Para onde vai, tira foto e bota. Eu fico perguntando, qual é a razão pela qual uma pessoa coloca tanta foto pessoal lá? É autopromoção? Estou compartilhando os bons momentos da minha vida. Será que é isso mesmo? Quanto tempo você está levando da sua vida? O diabo tenta arrancar a mensagem através das tentações no campo moral, distraindo o pensamento de homens e mulheres, viciando-os, tornando-os compulsivos, levando-os a buscarem coisas que desonram a Deus com o seu testemunho, possibilidades do prazer ilícito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O exemplo é 50 tons de cinza. O Frenesi de 2015. O filme que foi feito, baseado no livro da escritora e jornalista inglesa E.L. James. Ela fez esse livro se tornou um fenômeno, um grande best-seller, uma trilogia,
mesmo que a crítica literária não o tenha considerado como uma grande obra, mas tenha considerado apenas como um daqueles gêneros que são feitos para vender, que reforçam fantasias, um mundo irreal, fazem com que as pessoas insistam em viver neste mundo de irrealidade. E aí foi feito um filme, e o filme está aí pelos cinemas. Conta a história de uma jovem jornalista, novinha, 20 e poucos anos de idade, e que tem 3 características que são apresentadas como defeitos. Ela é tímida, ela é recatada e ela é virgem. Virou defeito hoje. Porque mulher hoje, desculpe a expressão, tem que ser maçaneta de auditório. Não é verdade? Tem que passar pela mão de todo mundo. Homem também. Tem que ser maçaneta de auditório. Ser virgem hoje, puxa, que negócio estranho, quadrado, atrasado. Quais são as jovens hoje? Estou falando, espero, fora do mundo cristão. Fora do mundo cristão. Quais são as jovens que dizem, eu vou me preservar, eu vou me guardar. Enfim, essa jovem se apaixona por um camarada que é um figurão, que é mais velho, que é empresário, que é bonitão, que é malhado. E ele se sente atraído por ela, ela vai entrevistá-lo, ele se sente atraído por ela, e então ele consegue seduzi-la, e ele a traz para a sua vida íntima, a fim de usar essa moça como instrumento das suas fantasias. E o negócio gira tanto em torno disso, que a indústria de feitiços e de materiais pornográficos, enfim, desses materiais que são usados para fantasias, cresceu estupidamente. O povo todo correndo atrás. Aí você olha e fala assim, poxa, que legal, eu vou assistir. Eu posso rapidamente encontrar para você 50 sementes da Bíblia para você não assistir o filme. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se você é solo bom e eu te der uma só semente, você nunca vai assisti-lo. Se você é solo bom, eu te der uma semente, você não vai assisti-lo. Mas eu vou dar 10. Por via das dúvidas, né? Primeiro, o filme é uma apologia ao adultério, à fornicação e à infidelidade conjugal. E a semente da palavra de Deus diz, vocês não sabem que os perversos, os injustos, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Segundo motivo, no filme, há a exploração da figura feminina como objeto do prazer sexual masculino, da sujeição, da submissão, como um objeto. Mas a semente da palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, o seguinte, igualmente vocês, homens, coabitem com suas mulheres, não com a mulher dos outros, coabitem com suas mulheres com entendimento, dando à mulher honra, como vaso mais frágil, porque vocês são igualmente herdeiros da mesma graça de vida. Terceiro, o filme é uma apresentação do sadomasoquismo como uma alternativa ao tédio sexual. Ao tédio sexual. Eu estou tão cansado daquela coisa que eu quero inovar. E nessa história de inovar, muita gente
está entrando por uma espiral terrível que tem levado a um desgosto muito grande. Agora não se iluda, porque em Isaías, capítulo 5, verso 20, a semente fala sobre o relativismo. O texto diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, aqueles que fazem das trevas a luz e da luz trevas, e do amargo doce e do doce amargo. Em outras palavras, diante da palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, e não existe esse jeito certo de fazer a coisa errada. Eu gosto também da figura que aparece em Ezequiel capítulo 23, que conta a história de duas prostitutas, a Iolá e a Olibá. E essas duas prostitutas representam Jerusalém e Samaria, mas elas viraram brinquedo do rei, do imperador da Síria. Viraram seu brinquedinho. E o texto bate forte em cima disso. Era o próprio povo de Deus vivendo uma alternativa de sadomasoquismo, que nada mais, nada menos é do que o relativismo aberto. Quarta razão, o filme estimula a fantasia na mente, despertando a luxúria. E a semente da palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus diz assim: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Então o pecado começa no pensamento. Quinto, é um atentado contra a relação sexual normal de um casamento. É um atentado contra o leito sem mácula de Hebreus, capítulo 13, versos 4 e 5, que hoje de manhã foi lido aqui na mensagem do irmão Márcio Alírio. Digno de honra entre vós seja o matrimônio. E aí ele diz assim: porque o Senhor disse, contentai-vos com o que tendes, porque eu nunca desampararei vocês. Não é interessante que ele fale de contentamento no momento em que está falando da santidade do leito de um casal? Aí o que acontece? As pessoas olham para esse tipo de produção e vão atrás desse modismo que é impossível de ser mantido por muito tempo. Desenvolve nos homens, principalmente, mas também nas mulheres, a cultura da ambição e da compulsão sexual. Agora, é engraçado isso. O cara é pobre, miserável, bate na mulher, é Lei Maria da Penha. O cabra é rico, é poderoso, é bonitão, caceta a mulher, é 50 tons de cinza. Que geração é essa, hein? Que geração é essa? Sexto, é uma submissão, aqui vai uma redundância, tá? É uma submissão encurvada a uma imposição cultural. Quando a semente da palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. Sétimo, é uma submissão encurvada aos agentes malignos que estão por trás dessas produções. Temos que enxergar isso. É claro que há toda uma orquestração, toda uma articulação por trás disso, para derrubar pessoas, para que o evangelho seja ridículo na mente das pessoas. Mas Paulo nos ensina e nos deixa uma preciosa semente, dizendo para nós que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. E João diz em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo inteiro jaz no maligno.
Quem é que está por trás dessas produções fantásticas que tem assim uma explosão astronômica, que fazem com que as empresas hollywoodianas ou não ganhem fortunas e mais fortunas? Quem está por trás disso, gente? Quem está por trás desse negócio? Aliás, eu li, acho que foi na revista Veja, que esta saga nasceu como um fanfic da puritana saga vampiresca Crepúsculo, onde a jovenzinha recatada também é alvo de desejo, de obsessão do jovem vampiro. Uma coisa atrelada à outra, para manter a cabeça das pessoas presa a isso, presa a isso, presa a isso o tempo todo. 8º, é impossível que você esteja com os olhos fixos na tela e mantenha a sua mente em adoração. Me diga se você vai assistir 50 Tons de Cinza cantando em adoração, eu me rendo a ti. Vai? Não. Mas Mateus capítulo 4, verso 10, depois de ser tentado por Satanás, Jesus diz assim para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Ele servirás. Romanos capítulo 6, verso 16, Paulo fala sobre a escravidão voluntária ao pecado. Vocês não sabem que aquele a quem vocês se apresentam por servos para obedecer, a estes se submeterão, ou ao pecado para a morte, ou à obediência para a justiça. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu posso dizer, vou entrar no clima, ou eu posso dizer, não vou. Não vou. Eu estou falando aqui dos 50 Tons de Cinza, mas tem um monte de outras coisas por trás, seja lá carnaval, seja lá festival de verão, seja lá o que for que apareça de modismo. Entra no mesmo ciclo que eu estou mostrando aqui para a igreja hoje. 9, se nós precisamos de influência, precisamos daquelas que podem nos levar a um estado de proximidade de Deus, de quebrantamento, de submissão ao Senhor. Porquanto Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se eu preciso de influência sobre a minha vida, eu preciso de influência de gente que vai me levar para junto de Deus. Eu não preciso de gente que vai me arrastar para baixo, para longe, para fora. Eu preciso de alguém que me faça estar diante do Senhor. 10, este filme mantém o pecado em perspectiva e impossibilita a pureza dos olhos e, consecutivamente, da mente. Salmo 101, verso 3, o salmista diz, eu não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. E eu gosto demais da expressão de Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja de Filipos. Paulo escreve o seguinte aos filipenses, quanto ao mais, irmãos, capítulo 4, verso 8 e 9, quanto mais, irmãos, preste atenção, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Consequência, o Deus da paz será convosco. Quantos de nós estamos afugentando a possibilidade de viver em paz diante de Deus? Porque estamos abraçando e agasalhando esse monte de informações, esse monte de porcaria, este esgoto a céu aberto que tem chamado a atenção, que atrai tanto a atenção das pessoas, e elas caem para cima daquilo, como se aquilo fosse a coisa mais importante das suas vidas, em nome do entretenimento. Cuidado, cuidado. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, eu pergunto para você, há alguma virtude nesta produção? Há alguma virtude no ensaio de sambão? Há alguma virtude no ensaio de um bloco? Há alguma virtude de eu ir para o cinema assistir qualquer tipo de produção que vai tirar minha perspectiva de adoração a Deus?
o que aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso é semente, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Eu dei as 10, mas eu vou dar a 11ª. Sabe por que eu não vou? Eu não vou assistir, porque eu não sou trouxa, e eu não vou colocar minha mente à disposição de Satanás, para que ele tire de dentro de mim, aquilo que de mais precioso o Senhor plantou na minha cabeça. Então eu não vou, e eu espero que você não vá também. Então esse é o primeiro grupo, recebe a semente, mas o diabo vem e usa esses artifícios todos, e retira do coração. Depois Jesus fala do segundo grupo, eu não vou me demorar, são aqueles que recebem, mas eles não têm raiz, o solo é rochoso, rocha é dura, estamos falando de gente de coração duro, gente cujo coração é duro, é uma representação viva de um coração endurecido, de um coração cauterizado. Às vezes a semente faz que vai brotar, mas é fogo de palha. Tem a ver com aquela pessoa que às vezes se aproxima do reino de Deus, e que vislumbra no meio do reino a possibilidade de algumas conquistas humanas. Ouça o que eu vou lhe dizer, por favor, não busque o evangelho de Jesus porque você quer benefícios humanos, você está procurando o lugar errado. Busque Jesus se você quiser salvar sua alma do inferno. Não pense você que a vida cristã é uma coisa simples, fácil, não é. Não pense você que servir a Cristo é um mar de rosas, não é. Jesus está dizendo que essas pessoas vieram, disseram que foram impactadas, mas esse impacto não permaneceu. Elas ficaram empolgadas, mas parece que esse empolgamento todo foi só com invólucro e não com conteúdo. Então elas possuem uma falsa noção do que é o Evangelho, entendem o Evangelho como fonte de benefício, e por isso não se aprofundam, não tomam tempo necessário para desenvolver raízes sólidas. Consequência, não conseguem suportar pressões, não conseguem lidar com oposições, com perseguição, com zombaria, se desanimam logo, quando lhes são exigidas mudanças, se irritam, viram as costas e abandonam tudo. Eu terminei o primeiro culto, um irmão nosso aqui me procurou, ele já fez 2 universidades, e é graduado em 2 universidades, ele chegou para mim e falou assim: pastor, presta atenção que eu vou lhe dizer, já é praxes entre os professores universitários, que o primeiro semestre da universidade, é o tempo da desconstrução da cabeça dos alunos, é o momento de tirar de lá de dentro tudo que eles plantaram até então, para que depois então se plante aquilo que os professores querem que seja plantado. Aí você vai fazer o quê? Você vai fugir da universidade? Não, deixe a palavra de Deus florescer no seu coração, e fortalecer você, e firmar você, para que você não seja esse crente fogo de palha, sem raiz, que quando vem uma pressão, que quando vem a provação, que quando vem a luta, você logo desiste. Quantos estão desistindo, abandonando o Evangelho? Porque não criaram raízes o suficiente, não se aprofundaram o suficiente, raízes sólidas. Às vezes a culpa é dos pais. Hoje de manhã eu disse isso, que às vezes os pais não têm este impulso para buscar a Deus, e não conseguem perceber a grande prioridade que é plantar semente do Evangelho no coração dos filhos. Eu fico impressionado. Pais que os filhos chegam e falam assim: pai, vamos para a igreja. O pai fala: ah não filho, eu estou cansado hoje. O que é isso, moço? Você endoidou? Sabe o que você está dizendo para o seu filho? Não é importante, não é prioritário. Então, filho, a gente primeiro mostra com o exemplo da vida da gente, a gente ama a palavra de Deus, a gente se apega a ela, e a gente cai de cabeça em tudo aquilo que vai produzir uma semeadura no nosso coração, na nossa alma, e eles olham pelo exemplo e falam: isso eu quero seguir. E segundo, você acompanha o filho onde for possível. Então, se você vem para a escola bíblica dominical de manhã, e ele vai para o cultinho, você não tem que sair daqui depois do culto da manhã, do primeiro culto da manhã, pegar seu filho e levar embora, porque o programa dele dura os 2 períodos, e você deveria permanecer no culto em um, e na escola bíblica no outro, e o seu filho no período integral.
porque senão o pessoal do infantil só faz metade do que deveria fazer com ele, e ele vai embora. Pais de adolescentes, a mesma coisa. Os adolescentes se reúnem 5 horas da tarde, juniores também. Aí os pais vêm, não, aproveitar então, eu vou levar meu filho, ele vai para os adolescentes, eu faço parte do culto, depois eu pego ele e vou embora para casa. E o seu filho não tem oportunidade de participar do culto, da semente ser plantada no coração. Ah, mas já participou nesse mês, é verdade, já participou, mas olha, quanto mais essa semeadura for abundante, maior você vai colher o seu fruto, maior será o fruto, mais você vai colher. Mas pastor, dá um trabalho, dá um trabalho plantar a semente de Deus no coração do seu filho. Tem que vir 2 vezes, venha 2, venha 3, venha 4, gaste a gasolina que for, o seu filho é prioridade, plante nele a semente do Evangelho, tem que se enraizar cedo, senão daqui um pouco ele cresce, esse negócio já endureceu no coração, e ele entra aqui no meio dessa turma, que o solo se tornou rochoso. Terceiro, Jesus diz que alguns recebem, mas são sufocados, a semente cai no meio dos espinhos, e na interpretação de Jesus, são aqueles que receberam, mas eles estão tão preocupados, tão ansiosos com o futuro, com dinheiro, com sustentar a casa, com sustentar a família, tem uma angústia tão grande em relação ao futuro, tem um medo tão grande para padecer necessidade, que eles só pensam em realização o tempo todo, só pensam em trabalho, só pensam em agenda, vivem em função de dinheiro, vivem em função de bens, são pessoas que não relaxam, são pessoas que não param tempo para refletir, são esteiras de produção industrial, não sossegam a alma, estão tão ocupadas, que não conseguem relaxar e abrir o seu coração. Aí acordam segunda-feira de manhã tensos, segunda-feira já levanta tenso, e a palavra que foi plantada no domingo, sufocou, ficou infrutífera, diz Jesus, ficou infrutífera. O quarto grupo é um grupo que recebe, e recebe bem, é um solo arado, é um solo que talvez tenha sido machucado por Deus. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Preparar uma terra não é uma coisa fácil, a terra entra em estado de sofrimento, tem que bater a terra, tem que cavar, tem que colocar o arado, tem que puxar aquilo tudo, revolver aquilo tudo, fazer sulcos grandes, e tem que mexer, e remexer, e tirar todas as pedras para fora. É um trabalho. Às vezes Deus precisa trabalhar o nosso coração, às vezes Deus precisa trabalhar a nossa mente, às vezes Deus precisa trabalhar a nossa história, a nossa filosofia de vida. O nosso solo tem que ser arado, cavado, batido, remexido, sulcado, e Deus às vezes nos submete ao sofrimento para trabalhar a nossa vida, para tornar esse solo fértil. Mas o que é interessante é que Jesus diz que esse solo fértil produziu a 30, a 60, a 100, deu frutos. Tiago diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Sabe o que me incomoda nisso tudo? É pensar que de cada 4 pessoas, 3 perderam a semente. Presta atenção, de cada 4 pessoas, nós temos aqui em torno de 800, 900 pessoas, na perspectiva de Jesus aqui, na sua estatística, talvez só umas 200 aqui recebam essa palavra. Mas a minha oração hoje, irmãos, a minha oração hoje, sincera, é que o Senhor permita que neste lugar aqui a estatística seja contrariada e 100% aqui seja solo bom, para receber a semente de Deus, receber a semente do Evangelho dentro do nosso coração. Você tem que ter coragem de dizer para Deus: Deus, o Senhor pode trabalhar comigo, o Senhor pode trabalhar. Eu sei que vai ser um trabalho persistente, um trabalho difícil, paciente, do Teu Espírito Santo no meu coração, mas todas as vezes que o Senhor falar, eu quero agasalhar essa semente e trabalhá-la dentro da minha alma, para que ela cresça, frutifique, para Te honrar e para Te glorificar. Eu queria cantar com vocês o hino que eu citei aqui. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão, Salvador?
o Salvador, pra si me resgatou. Você tem convicção para cantar isso? Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, se estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Baixe a cabeça, feche seus olhos, por favor. Queria que você perguntasse para Deus: Deus, que tipo de solo eu sou? Pergunte para o Senhor: que tipo de solo eu sou, Senhor? Quando o Teu Espírito Santo fala ao meu coração, esse cântico diz: olha, eu ignoro quando o Espírito, eu não sei como é que ele age, eu não sei como é que ele fala, mas quando ele fala ao seu coração, como é que você abraça essa verdade de Deus? Como é que você reage à palavra de Deus? Você recebe? Você aceita? Quantos argumentos são necessários para convencer você de áreas que precisam ser mudadas, de coisas que você não precisa participar, de lugares que você não deve ir, de relacionamentos que você não tem que ter, de negócios que você não precisa fazer? Quantos argumentos precisam ser usados? Poucas sementes, mas poderosas? Ou você precisa de mais e mais e mais, e você fica argumentando e contra-argumentando o tempo todo, dizendo: eu não sei, eu quero ter certeza, eu não tenho certeza ainda, não estou convicto. O que está na sua mente? Como é o seu coração? Que tipo de solo você é? Pergunta assim para Deus: Deus, que tipo de solo eu sou? Na minha alma, que tipo de solo eu sou, Senhor? Pergunte para o Senhor isso. E se hoje você quer dizer assim: Deus, pode trabalhar comigo, planta a tua semente no meu coração, porque toda vez que o Senhor plantar, eu vou agasalhar a tua semente, Senhor. Eu vou receber como semente do céu, e eu vou me esforçar o máximo que eu puder, para que ela cresça dentro de mim, e se torne uma árvore frondosa, e produza fruto para a glória e honra do teu nome. Se você quer fazer isso, fica de pé onde você estiver, diga: Senhor, é isso que eu quero ser esse solo. Se for necessário o Senhor me machucar, como o arado machuca uma terra, pode machucar meu coração, pode mexer comigo, mas tira toda pedra, todo impedimento, toda erva daninha, tudo que estiver atrapalhando essa semente frutificar, tira do meu coração, Senhor. Talvez algumas dessas coisas tenham virado um ídolo para você, e você tem que dizer: Deus, tira do meu coração, em nome de Jesus, porque o que eu mais quero é ser um solo frutífero para a glória do Senhor. Talvez você esteja aqui, você não tenha recebido o Senhor Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, e você precisa ficar de pé, dizendo: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor, eu entrego meu coração ao Senhor, eu entrego a minha história ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Diga isso para Deus hoje, em nome de Jesus. Eu queria que os pastores que estão aqui viessem aqui à frente, os líderes do discipulado também, eles viessem aqui à frente. E nós vamos orar nesse momento, e quando encerrar este culto, eu gostaria que você viesse aqui, que você estivesse junto de um dos pastores, e você dissesse: pastor, ore por mim, ou um dos nossos líderes que estiverem aqui, do discipulado, ou dos obreiros: Senhor, eu quero que o Senhor ore por mim. Oh, irmão, eu quero que o Senhor ore por mim. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero assumir um compromisso real com Jesus aqui. Eu não quero abrir mão desse tesouro precioso, eu não quero abrir mão desta mensagem poderosa, eu não quero abrir mão desta semente que pode frutificar de maneira tão extraordinária. Eu me recuso a abrir mão. Alô?
Eu quero, no meu coração, servir ao Senhor. Eu quero que o meu coração seja este solo arado. Vamos orar, queridos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos nesta noite. Por mais uma vez, recebemos a revelação do céu sobre a nossa vida e a nossa história. Ó Deus, que nunca nós possamos ser indiferentes à Tua palavra, Senhor. Senhor, no momento em que o Senhor falar ao nosso coração, que nós possamos ter prontidão para Te obedecer em todas as coisas. Senhor, que o Senhor não precise ficar contra-argumentando conosco, como o Senhor tanto argumentou com Jonas. Que a gente aprenda a obedecer rápido ao Senhor, rápido, porque quanto mais buscarmos aquilo que é puro, honesto, justo, santo, de boa fama, mais convicção teremos de que a Tua paz estará sobre nós, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite, faz de nós solos férteis, faz de nós um solo tratado, um solo apropriado, para que a semente do Senhor, toda vez que ela for plantada, ela frutifique e Te honre, através da nossa vida e da nossa história, do nosso testemunho, que nós possamos Te honrar neste mundo, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, Senhor. Dá-nos olhos atentos à ação de Satanás, para que ele não roube a Tua palavra do nosso coração, para que ele não venha usar artifícios e artimanhas das mais variadas, e instigando-nos à insatisfação da alma, ou aos conflitos familiares, ou aos desejos, ou ao que quer que seja, mas que nós possamos olhar para ele convictamente, dizer como o Senhor mesmo falou: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Que seja essa a nossa oração o tempo todo, Senhor, que nós possamos resistir firmemente, para que a Tua palavra produza dentro de nós, e nós possamos, de maneira tão extraordinária, viver neste mundo, debaixo da Tua bênção e da Tua paz, Senhor. Guarda todos que estão aqui nesta noite, Senhor, que o Teu amor, a graça de Cristo, a comunhão perfeita do Espírito Santo, o poder do Espírito, seja derramado sobre cada vida, Senhor, e que o inimigo das nossas almas nunca tenha o poder de roubar a Tua semente do nosso coração. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, consagramos esta próxima semana ao Senhor, tudo o que nela acontecer, seja para Te honrar, que a nossa vida, o nosso testemunho, no decorrer de toda essa semana, seja para alegrar o Senhor, glorificar o Teu nome e dar um bom testemunho do Teu Evangelho. Leva o Teu povo debaixo da paz e da bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você entregou sua vida a Cristo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você e vamos conversar com você aqui um pouquinho. Vamos em paz, irmãos. Deus abençoe, uma boa semana a todos em nome de Jesus.